Como nós temos falado sobre esperança em tempos difíceis e a gente tem falado sobre isso sempre à luz do Evangelho, a gente entende que somente à luz do Evangelho, aliás, a gente consegue viver tendo esperança nesses tempos tão complicados e sombrios e difíceis que a gente vem enfrentando por conta de pandemia, de isolamento social, de quarentena, de crise econômica, de uma série de coisas que a gente vem experimentando, e a gente compreende que só à luz do Evangelho é possível ter esperança mesmo em dias assim. Pode ser que em algum momento dessa caminhada ou desse tempo difícil que a gente está enfrentando, ou em algum momento dessa série que a gente vem conversando sobre isso, pode ser que tenha surgido a seguinte reação: eu sou um fracassado. A gente tem falado que o Evangelho devolve a esperança, mas eu de verdade, por mais que eu tente, eu não consigo viver assim. Então, para mim, esse negócio de evangelho não faz sentido. Esse negócio de evangelho não faz o menor senso para mim, porque embora eu veja na palavra de Deus que é possível viver assim, eu não tenho conseguido, eu não tenho tido êxito nessa busca de ter esperança mesmo em dias tão complicados. Eu não consigo parar de enxergar os problemas, o lado ruim, o lado difícil, as dificuldades, as aflições que esse tempo acaba trazendo. Então, eu não sei se eu não consigo entender de fato o que é o Evangelho, se eu não consigo aplicar isso para a minha vida, porque essa busca por esperança não está me livrando dos problemas que eu teimo em continuar observando, insistindo e trazendo, em certo sentido, para a minha vida. Primeira coisa que eu queria dizer para você, se você tem esse tipo de pensamento, se já teve, ou ainda mais importante, se você alterna entre esperança e falta de esperança, o que é muito comum, especialmente nessa época, é que eu queria te lembrar que ter esperança e uma esperança centrada no Evangelho não é de modo algum uma garantia de isenção de problemas. O texto de hoje é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e ele está falando para uma igreja, e ele fala exatamente sobre isso. Embora nós tenhamos e sejamos portadores do tesouro mais valioso que pode haver, que é a mensagem do Evangelho, embora o nosso corpo seja a habitação do Espírito Santo, embora a gente compreenda o Evangelho, ainda assim nós seguimos sendo frágeis. Paulo está dizendo para uma igreja que precisava encontrar esse equilíbrio e precisava aprender a viver tendo esperança em tempos difíceis. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler do verso 7 até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler do verso 7 ao verso 10. Se você está habituado um pouco com as cartas do Novo Testamento, você vai se lembrar que a igreja de Corinto talvez fosse uma das mais complicadas, em certo sentido, de todas essas igrejas às quais Paulo escreve cartas e se refere a elas. Mas ele está escrevendo nesse momento, explicando para essa igreja sobre o Evangelho, sobre as implicações práticas, as aplicações do Evangelho na vida de cada um desses membros e na vida também dessa igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10, Paulo diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar? Deus, te louvamos pela Tua palavra, pela facilidade que temos e o acesso que temos a ela, e pedimos que nesse momento o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Espírito Santo que em nós habita. Oramos no nome de Jesus. Amém. A proposta que eu tenho para hoje é falarmos de modo muito prático, pensando aqui um pedaço desse texto e aplicando isso de modo muito prático, óbvio, com essa temática de esperança em tempos difíceis. Muito bem, a gente leu esse texto e a gente tem que se situar um pouco no contexto, o que Paulo está falando nos versos anteriores. Ele está dizendo no verso 7 que nós lemos, nós temos esse tesouro em vasos de barro, e para compreender o que é esse,
ficou meio redundante, mas qual é essa palavra a qual Paulo está se referindo? A gente tem que olhar para os versos anteriores. Ele está falando antes sobre o Evangelho, e é exatamente a nossa proposta. O Evangelho é essa mensagem que Deus reconcilia homens e mulheres consigo mesmo por meio de Jesus. Esse homem que por seu próprio pecado se afastou de Deus, esse homem que foi criado em perfeita harmonia com Deus e por conta do pecado se afastou, houve uma ruptura entre ele e Deus, e agora essa reconciliação ela é possível por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A isso nós chamamos de Evangelho, boa notícia, que homens e mulheres que estavam afastados de Deus são agora reconciliados com Deus por meio de Jesus. Essa relação é refeita por meio da sua vida, da sua morte, a qual nós chamamos também de obra, e também por conta da sua ressurreição. A vida perfeita agrada a Deus, porque a lei exigia perfeição e nós somos incapazes. A morte é o pagamento pelos pecados daqueles que creem em Jesus, que são incapazes de agradar a Deus pela sua própria vida, mas depositam fé em que a morte de Cristo é suficiente, e a ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, e é sobre isso que Paulo está falando para essa igreja, quando ele diz: nós carregamos esse tesouro valioso em um vaso que é muito frágil, ou seja, embora nós sejamos portadores dessa mensagem, nós seguimos sendo frágeis e seguimos sendo vasos de barro. O que descaracteriza por completo a ideia de que um cristão é, em certo sentido, um super-homem. O que descaracteriza por completo a imagem que alguns de dentro tentam pregar de que se você crê em Deus e no Evangelho, você não enfrenta problemas. Descaracteriza por completo também a imagem que às vezes vem de fora para dentro, quando as pessoas dizem, diante de alguma atitude sua, dizem assim: olha, mas você não se diz cristão, como se o fato de ser cristão exigisse de nós uma perfeição absoluta em qualquer área da vida, sendo que a lógica é exatamente o oposto. Um cristão não é aquele que confia na sua capacidade de ser perfeito, mas um cristão é aquele que se reconhece imperfeito e deposita todas as suas expectativas naquilo que Cristo fez. É óbvio que isso não é motivo para nós não nos preocuparmos em termos uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida de retidão, sermos pessoas moralmente responsáveis. Isso tudo não é sobre isso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a mensagem do Evangelho é a seguinte: nós fazemos todas essas coisas porque já fomos salvos por Cristo Jesus, por meio da fé que depositamos nele, e queremos agradar a Deus por meio do nosso proceder. Não fazemos isso para merecer a salvação ou para mostrar o quanto nós somos capazes. Temos a mais valiosa das mensagens. Carregamos e somos portadores do tesouro mais valioso do mundo. Mas é importante que a gente se lembre, especialmente nesses tempos difíceis, seguimos sendo frágeis, seguimos sendo vasos de barro. Então, se você vive nessa crise, nessa alternância de ter esperança e em outro momento ficar angustiado, em um momento da sua vida você está feliz, alegre, contente, e no outro você está, em certo sentido, desanimado, angustiado, olhando para os problemas, eu queria te dizer primeiro que é absolutamente normal que você se sinta assim, porque ter essa mensagem do Evangelho como sendo a lente pela qual você enxerga toda a vida e todas as outras coisas não é sinal de que você se tornou um super-homem, alheio a problemas, acima das dificuldades. Paulo está dizendo que temos esse tesouro mais valioso, mas ainda seguimos sendo vasos de barro, vasos frágeis. E especificamente nesse texto lido, ele apresenta a principal razão para que as coisas aconteçam dessa forma e se desenvolvam dessa maneira. Ele diz no verso 7 ainda: nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deve ser dessa maneira, para que a gente compreenda que o poder é de Deus e não nosso. Então, de modo muito direto, eu quero dizer para você: não fique angustiado se você se enfrente assim, se encontre assim. Mas eu queria te lembrar que o que nos traz esperança em tempos difíceis é o Evangelho. E o Evangelho é esse poder, e o poder é de Deus e não nosso. Então, que me perdoe o Capitão Planeta, mas eu digo para vocês nesse momento que o poder
não é de vocês. O Capitão Planeta falava o contrário, porque ele não compreendia o Evangelho. Você pode tentar pregar o Evangelho para ele depois, porque essa frase dele mostra que ele não entendia sobre isso. Paulo está dizendo, deve ser desse modo para que vocês entendam que o poder não é nosso, mas o poder ele é de Deus. E ele continua dizendo, de todos os lados, no verso 8, somos pressionados, mas não desanimados. E ele começa a falar sobre de que modo nós percebemos o quanto nós somos frágeis e quanto nós somos vasos de barro. A partir dessas pressões que a gente enfrenta e dessas dificuldades que, especialmente em tempos difíceis como esse, nós nos deparamos com elas, Paulo está dizendo que a partir disso nós temos essa certeza. Então ele está falando que nós enfrentamos pressão de todos os lados e, além disso, ele está falando que isso nos afeta, porque somos frágeis, humanos, nós somos vasos de barro. Mas por termos esse tesouro, por sermos portadores dessa mensagem, a forma como nós reagimos a essas pressões deve ser diferente, ou seja, mesmo em um cenário de pressão, nós não ficamos totalmente arrasados. Mesmo sendo perseguidos, nós não ficamos angustiados, desesperados. Nós podemos nos abater, mas nós não seremos destruídos. Ele está dando uma lista aqui a partir do verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, as pressões elas são uma realidade, mas elas não têm poder de roubar de nós esse ânimo. Paulo está dizendo ainda, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Enfrentamos perseguições na vida, mas sabemos que Deus segue ao nosso lado e controlando a nossa existência. Ele está dizendo, podemos estar abatidos e às vezes estamos de fato, mas nós não seremos e não estamos destruídos. O que eu pulei de propósito. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. É quando ele diz, nós podemos ficar perplexos, mas não desesperados. Perplexidade, desespero. Paulo está dizendo que é possível para um cristão estar perplexo, mas não é possível para um cristão estar desesperado. O que é perplexo? Perplexo é aquilo que é ambíguo, duvidoso, indeciso, e é muito comum nós nos sentirmos assim em tempos difíceis. Tempos difíceis trazem muitas dúvidas, e nós nos sentimos assim, como vai ser? Em certo sentido, nós nos preocupamos e é absolutamente natural essa perplexidade diante de um tempo difícil. Mas Paulo está dizendo, está ok vocês estarem perplexos, está tranquilo vocês se sentirem assim, mas não podemos de modo algum permitir que essa perplexidade se transforme em desespero, porque desesperado, ao contrário de perplexo, desesperado é aquele que perdeu a esperança, e isso não pode acontecer conosco nem em tempos difíceis, porque a nossa esperança está centrada no Evangelho de Jesus Cristo, que governa sobre todas as coisas. Nós estamos falando ao longo dessa série que essa esperança não é uma esperança comum, mas é uma esperança que não nos decepciona, e a razão para isso ela não nos decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. Só que o grande problema nessa situação toda é que há uma linha muito tênue que separa a perplexidade da falta de esperança. E às vezes, por mais que você não queira, às vezes, por mais que você saiba que isso não deveria acontecer, pode ser que o teu retrato hoje seja dizer o seguinte, eu sei que deve ser dessa forma, eu sei que o Evangelho me devolve essa esperança, eu sei que o Evangelho deveria me fazer ter uma esperança centrada nele, não me desesperar em tempos difíceis, mas ainda assim eu tenho perdido a minha esperança. Eu estou ouvindo essa pregação, eu estou do outro lado da tela de um celular, de um computador, até mesmo da televisão projetando isso, mas hoje eu me sinto como se eu não tivesse esperança mais. Hoje eu me sinto meio desesperado. E a pergunta que eu te proponho a fazer hoje é exatamente sobre isso. Porque essa série ela tem falado sobre essa esperança no sentido de esperarmos em Deus. E talvez você está dizendo, mas e se eu já perdi essas esperanças? Se eu já não encontro em mim ânimo, força, foco, força e fé, ou até mesmo coragem para enfrentar esse tempo difícil. A pergunta que eu te faço, olhando para esse texto, olhando para o Evangelho, é a seguinte, o que fazer então para recuperar essa esperança perdida?
Eu compreendo que eu não deveria ficar desesperado, mas eu me sinto assim. Uma vez que eu perdi essa esperança em certo sentido, que eu não sou capaz de encontrar em mim essa esperança, o que eu devo fazer para recuperá-la? A primeira proposta que eu te apresento é a seguinte: entender a causa do nosso desespero. Entender a causa dessa sua falta de esperança. Porque diante de um problema, nós temos duas reações naturais quando nós o percebemos. Ou nós tentamos fugir, ou nós buscamos solucionar. Fugir do problema não me parece um caminho muito sensato, porque é adiar as coisas, e normalmente adiar as coisas faz simplesmente com que elas piorem. A segunda opção diante de um problema é buscar solucioná-lo, e essa me parece ser uma proposta mais interessante. E normalmente as pessoas que são especialistas nisso, na leitura do comportamento humano, em como o ser humano reage diante de uma situação difícil, normalmente essas pessoas vão dizer que o início da solução de um problema, primeiro é reconhecê-lo, e segundo lugar é buscar a causa disso, qual é a origem desse problema. Se você reconhece que você perdeu a esperança, o próximo passo é tentar entender a origem disso, qual a causa desse teu desespero. E eu vou te apresentar basicamente duas à luz do Evangelho. A primeira delas, nós nos desesperamos quando nós olhamos mais para os problemas do que para Deus. E parece ser algo muito simplista dizer isso, mas normalmente a razão do desespero de alguém que se diz cristão, de alguém que diz confiar na justiça de Cristo, a razão para esse desespero é exatamente essa. Pode ser que você diga, mas eu creio que Deus é maior que os problemas, que Ele pode resolver todas as coisas, que Ele governa, que Ele é soberano. Mas com certeza, se você perdeu a esperança, há momentos na sua vida que você pode estar vivendo com essa ambiguidade e, em certo sentido, você não confia que Deus é maior do que os seus problemas e as dificuldades que você tem enfrentado. Isso reflete muito na nossa vida. A gente tem um exemplo bíblico, que é o exemplo de um homem que está num barco com seus amigos e de repente Jesus aparece naquela situação caminhando por cima da água, que era o que amedrontava os discípulos, esses homens naquele momento. Eles estavam com medo do mar, da tempestade, do que estava acontecendo, e Jesus vem caminhando sobre aquilo que os amedrontava. E de repente esse homem, num misto de fé, de coragem, primeiro ele se assusta, acha que ele está tendo uma visão de um fantasma, e de repente ele reconhece naquele momento que é o próprio Jesus que está caminhando sobre as águas, e ele faz um desafio, uma proposta, e ele diz para Jesus: se é mesmo o Senhor, me permita ir ao teu encontro. Esse homem é impulsivo, mas que tinha algumas atitudes interessantes. Ele, mesmo com medo de fantasma, em um gesto de coragem, ele pede para ir até Jesus, Jesus permite, ele vai também andando por cima da água, mas de repente o texto diz que ele para de olhar para Jesus, ele tira o foco da sua visão do próprio Jesus, e ele começa a afundar. E isso reflete a nossa vida e porque nós perdemos a esperança em alguns momentos. Porque tiramos o foco daquele que está acima do que nos assusta e colocamos os olhos no problema, naquilo que está nos amedrontando. Essa história de Pedro nos ensina muito sobre isso. E essa história de Pedro nos mostra que é fato que nós nos desesperamos, porque quando nós olhamos mais para os problemas do que para o nosso Deus. Falamos disso semana passada, sobre a tendência que temos de confiar mais em nós mesmos quando as coisas estão indo bem. Só que esse texto nos lembra que, embora tenhamos um tesouro, nós somos vasos de barro, nós somos frágeis e, por consequência, nós somos incapazes por nós mesmos. A excelência e o poder pertencem a Deus e não a nós. O Evangelho é apresentado em uma das cartas de Paulo como sendo o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Logo, o poder não está em nós, o poder está em Deus. Perdão mais uma vez ao Capitão Planeta. Em segundo lugar, nós nos desesperamos quando nós perdemos a noção de que o reino de Deus, do qual nós fazemos parte, não termina com a morte, porque Ele, Jesus Cristo, venceu a morte e fez por nós. O que eu estou querendo dizer é que a causa do nosso desespero, normalmente, essa angústia, essa aflição, eu não sei como vai ser o futuro, e se eu perder o emprego, o que de pior poderia te acontecer? A morte. O que de pior poderia acontecer para você nesse exato momento?
A morte. E nós fazemos parte do reino de Deus, e essa esperança que está centrada no Evangelho, que é um dos valores do reino de Deus, é maior até mesmo do que a morte. De novo, só é possível compreendermos isso quando nós compreendemos o Evangelho, porque pelo Evangelho entendemos a nossa incapacidade, mas pelo Evangelho entendemos também que Cristo venceu até mesmo a morte, e Ele fez isso por cada um de nós que cremos no seu nome. Desespero, então, para um cristão é, em certo sentido, uma má compreensão ou uma má aplicação do Evangelho na prática. Então, a causa do seu desespero, em última instância, é a seguinte: ou você não entendeu totalmente o Evangelho, ou você não consegue aplicar totalmente o Evangelho na sua vida e na sua realidade. Mas uma vez que eu entendo isso, qual deve ser a solução para esse caminho? A busca pela solução não se resume em encontrar a origem, mas qual deve ser o próximo passo, então, a ser feito diante disso? E o conselho que eu te dou, baseado também no que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas, é o seguinte: pregue o Evangelho a si mesmo. Às vezes nós somos desafiados, desde a infância na igreja, se você cresceu num ambiente de igreja, a gente é desafiado, né? Vira tipo uma espécie de proposta, né? Pregue o Evangelho para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus amigos. Quantas pessoas você ganhou para Jesus ao longo desse último mês? Quem já não ouviu um negócio parecido com esse, né? E tinha aquelas gincanas bíblicas que você tinha que trazer visitantes para a igreja, e aí você ganhava a estrelinha colada na testa, na escola dominical. É muito interessante e é uma ordem, obviamente, que Jesus nos dá para pregarmos o Evangelho a toda criatura e tudo mais, mas eu queria te lembrar que esse toda criatura inclui o seu próprio coração. E a proposta que eu te faço é a seguinte: não é, irmãos, queria deixar isso bem claro, eu não estou dizendo para você parar de pregar o Evangelho para os outros e pregar somente para você mesmo, não. O que eu estou querendo dizer é: pregue o Evangelho para o outro, mas lembre-se de pregar o Evangelho para si mesmo. Martinho Lutero, um grande reformador, eu sempre uso essa frase, porque eu acho ela bem interessante. Ele dizia que nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Pregue o Evangelho a si mesmo, ou seja, tente olhar a situação que você enfrenta, o problema que está diante de você, à luz do Evangelho, de modo como Cristo venceu por nós, de modo como o Evangelho aponta para essa vitória de Jesus até mesmo sobre a morte, e como nós podemos ter segurança nessa mensagem. A gente tem falado ao longo da existência da CBM, por exemplo, que o Evangelho para nós não é só a mensagem que transforma pecadores em filhos de Deus, é também isso. Mas o Evangelho é um meio de olhar a vida, é um modo de enxergar a vida. E por meio do Evangelho, somente por meio do Evangelho, a gente consegue encontrar esperança mesmo em tempos difíceis. Se a causa da falta de esperança, se a razão principal pela qual nós nos sentimos desesperados é uma má compreensão do Evangelho, o que nós devemos fazer para solucionar isso é exatamente nos lembrarmos do Evangelho e pregarmos o Evangelho a nós mesmos, já que o Evangelho é essa base sobre a qual eu posso ter esperança. Eu vou me esforçar para lembrar dessa mensagem e para aplicá-la em todas as áreas e circunstâncias da minha vida. Automaticamente nós vamos deixando de lado o desespero, porque nós estamos confiando na justiça que há no Evangelho. Isso automaticamente vai me guiar a uma vida de oração. E quando nós oramos, nós nos vemos livres desse desespero, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço que eu não consigo sozinho, eu reconheço que eu não sou capaz, eu reconheço que por mim mesmo eu não consigo evitar que essa perplexidade se transforme em uma falta de esperança. Então eu estou recorrendo a quem pode, que é o Senhor Todo-Poderoso, Soberano e que governa sobre todas as coisas. Uma vida de oração, ter como hábito uma vida de oração, é dizer para Deus: eu confio que eu posso ter esperança mesmo em tempos difíceis, porque a minha esperança está centrada no Evangelho. Aliás, eu só posso ter uma vida de oração, eu só posso ter esse hábito, porque eu compreendo o que é o Evangelho. E eu oro em nome de Jesus, entendendo que é pelos méritos do que Cristo Jesus fez na cruz, que eu tenho um acesso livre a Deus,
porque eu era inimigo, porque eu estava separado, mas essa relação, ela foi refeita tão somente por meio do Evangelho. Por isso que eu digo que crer no Evangelho e aplicar o Evangelho à vida é o único modo de encontrar esperança mesmo em tempos difíceis, sombrios e complicados como esses tempos que nós estamos enfrentando. O grande problema para nós, enquanto cristãos, é que por muitas vezes nós enxergamos a oração como sendo o último recurso. Nós tentamos tudo e quando absolutamente nada faz sentido, nós chegamos a dizer, agora não tem mais jeito, só me resta orar. Sendo que a proposta deveria ser exatamente o contrário. Eu oro antes de qualquer coisa. Sabe quando você está com uma dificuldade grande e aí você compartilha com alguém que normalmente está de fora e consegue olhar esse problema de um modo um pouco diferente, e essa pessoa na mesma hora, ela enxerga a saída de um modo muito rápido e ela te aponta como vai ser a saída para esse problema? Sabe quando você está com algum problema no trabalho, por exemplo, e você pergunta a um colega mais experiente, você não sabe o que fazer para resolver e ele te mostra com a maior naturalidade e você fica se perguntando por que razão eu não falei com essa pessoa antes, por que razão eu achei que eu tinha capacidade de resolver e não recorri a alguém que tem um conhecimento maior e tem a capacidade de resolver esse problema no qual eu estou enfiado nesse momento. Por que nós não fazemos exatamente a mesma coisa em relação a Deus? Não há absolutamente nada maior do que Ele. Se eu tenho como hábito uma vida de oração, se eu apresento a Ele a razão para as minhas angústias, automaticamente eu não me sinto desesperado, porque eu sei que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em tempos difíceis, em tempos de perplexidade, o melhor a fazer é confiarmos nele. Só que nós achamos que somos obrigados a dar respostas rápidas. E, normalmente, pessoas desesperadas por dar respostas rápidas tomam decisões precipitadas. Não à toa, o sábio rei Salomão, ele vai dizer em Provérbios, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o desespero, ele nos faz sacrificar aquilo que é importante no altar da urgência. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que, movidas pelo desespero, pela tentativa de ajudar Deus, se precipitaram e se deram mal. Abraão, por exemplo, o pai das nações, Deus havia feito uma promessa para ele de que a sua mulher daria à luz um filho e ele seria pai de uma multidão. Ele já estava velho, a sua mulher estava velha, o importante naquele momento era aguardar a promessa de Deus se cumprir, para sua mulher Sara engravidar e dar a ele um filho. Mas ele optou pelo caminho da urgência. Ele tentou ajudar Deus, ele teve relações com a sua concubina, chamada Agar, essa mulher engravida de Ismael, e por ter optado pelo caminho da urgência e não daquilo que é importante, por ter se precipitado, por ter uma atitude, um momento de desespero, sem consultar a Deus. O resultado disso é que nós temos guerras ao longo de toda a história por conta dessa atitude. Um outro exemplo, Saul, um homem separado para ser rei de Israel. Em certo momento da vida, a nação deveria oferecer sacrifícios a Deus por conta de uma guerra que iriam enfrentar. O importante a ser feito naquele momento era Saul aguardar a chegada do sacerdote, que era alguém separado por Deus simplesmente para essa finalidade, e esse homem era Samuel. Mas ele optou pelo caminho da urgência, ele quis fazer algo porque ele estava desesperado, que ele estava perplexo e permitiu que isso se transformasse em desespero, que os filisteus já estavam vindo e ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que dar uma resposta rápida e ele não consulta a Deus. Ele vai de acordo com o que ele achava que era urgente, ele toma uma atitude no momento de desespero e, como consequência disso, ele teve o seu reino, ele teve o seu governo reprovado por Deus. Algo mais triste não poderia acontecer a um ser humano do que alguém ser reprovado pelo próprio Deus, mas é o que nós escolheremos se optarmos por tomarmos decisões sem consultar a Deus em momento de desespero e que revelem a precipitação do nosso coração. Entenda a causa do seu desespero, pregue a si mesmo para ter uma vida de oração, porque uma coisa leva a outra. E por último, viva em equilíbrio. Que nós nos livremos dessa precipitação ao agir,
mas isso também não é um chamado à inércia. Que você se livre da precipitação ao agir, mas também que você se livre dessa inércia. Paulo está falando para esses irmãos que eles não deveriam estar desesperados, mas ele diz que é absolutamente natural que eles fiquem perplexos diante da realidade. Ele está ensinando como eles deveriam viver e quais posturas eles deveriam tomar, porque o Evangelho é isso, ele nos ensina a viver. E sobre o Evangelho, e sobre esperança, olhar para o Evangelho nos ensina que esperar em Deus não é cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. Esperar em Deus é agirmos sob a orientação dele, e isso só vai ser possível quando nós desenvolvermos como hábito uma vida de oração. Tem uma canção do Marcos Almeida que diz: esperar é caminhar. E é exatamente isso. Esperar em Deus e cruzar os braços é simplesmente zombar dele. Esperar em Deus tem a ver com termos orientação dele para a nossa vida, mas aprendemos também que nós precisamos caminhar. Do mesmo modo que é prejudicial nós olharmos para os problemas e ficarmos desesperados, que Deus nos livre também de olhar para esses problemas do mundo e não ficarmos perplexos diante de tanta injustiça e maldade que nós temos visto. Assim como é prejudicial olharmos para os problemas e o desespero tomar o nosso coração, é um problema muito grave olharmos para essas dificuldades no mundo também e não sentirmos absolutamente nada em relação a isso. O Evangelho é o que nos ensina a viver nesse equilíbrio de esperar em Deus e ao mesmo tempo caminhar. Irmãos, não é normal ficarmos inertes diante dessa realidade. Não é normal nos sentirmos indiferentes em relação a isso. Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão passando fome, muita gente está sendo infectada. Nós temos visto no mundo episódios de injustiça, nós temos visto no mundo episódios de racismo, por exemplo, coisas terríveis acontecendo. E eu queria te lembrar que todas essas pautas de injustiça, maldade, desemprego, fome, miséria, racismo, todas essas coisas estão relacionadas ao reino de Deus e à sua justiça e não simplesmente a ideologias políticas. Tem gente confundindo isso, tem gente abraçando os extremos, tem gente abraçando tanto esses problemas e se esquecendo da mensagem de redenção que há no Evangelho, quanto o outro extremo. Tem gente dizendo que é só pregar o Evangelho que as pessoas vão morar no céu e se esquecem de que se nós somos participantes do reino de Deus, nós queremos que esse reino seja visível aqui na terra e que essa injustiça, essa maldade, essa má compreensão da natureza humana, das formas como as coisas se desenvolvem, isso deve ser combatido por nós. Deus nos livre do desespero, mas Deus nos livre também da indiferença, da inércia e da falta de empatia com o nosso próximo, com aquele que está sofrendo. Não ficar perplexo diante disso tudo e agir com indiferença revela um problema tão grave quanto o problema de ser levado pelo desespero que leva alguém a tomar decisões precipitadas. A perplexidade é um sentimento válido. A perplexidade diante do nosso cenário, eu diria que é até algo aconselhável. Não podemos perder a esperança, mas podemos e devemos ficar perplexos. Todas essas questões devem nos incomodar, devem nos ferir, devem até mesmo nos preocupar em certo sentido. A grande questão, olhando para o Evangelho, e isso nos ajuda a diferenciar, é a seguinte: como nós agimos a partir disso? Você permite que essa perplexidade se transforme em desespero, ou você faz com que essa perplexidade seja um combustível para que você seja um instrumento de Deus na transformação da nossa sociedade? Como nós fazemos isso? Pregando o Evangelho, mas entendendo que o Evangelho tem aplicações práticas e o Evangelho deve vazar da nossa vida, de modo que toda a sociedade, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que convivem conosco, sejam influenciados pelas aplicações práticas dessa mensagem, que não é uma mensagem inerte, que não é uma esperança de braços cruzados, mas é uma mensagem que nos impulsiona para que o Evangelho seja anunciado e para que o reino de Deus se torne cada vez mais visível entre nós. Diante da perplexidade, você tem duas opções:
Ou você faz igual o J Quest e diz, eu vou me esquecer de tudo, das dores do mundo, não quero nem saber. Ou você faz a segunda coisa, que é o que eu te aconselho, e eu penso que seja o caminho proposto pela palavra de Deus. Você olha para o Evangelho, que te livra do desespero por saber que o reino de Deus é real e que o trono não está vazio. Mas no Evangelho também nós somos convidados a cooperarmos com esse rei, o que nos livra também dessa situação de inércia. Olhamos para o Evangelho que nos traz a esperança de que um dia todas as coisas serão restauradas. Não nos desesperamos por essa razão, mas por meio do compromisso que temos com o Evangelho. Sabemos que enquanto isso ainda não ocorre, nós temos o dever de tocar o mundo com as mãos de Deus. E isso nos livra também dessa inércia, que é um problema tão grande quanto o desespero. A minha oração é para que você não seja indiferente à realidade, mas que você não se desespere também diante dela. A minha oração é para que você saiba viver de modo equilibrado, porque essa vida em equilíbrio é a vida a qual Paulo se refere quando ele conclui esse trecho no verso 10, dizendo, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O Evangelho é a mensagem de que Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós, e nós trazemos isso. Nós somos vasos frágeis e de barro que trazemos essa mensagem, esse tesouro valioso em nós. Mas o apóstolo Paulo também diz que do mesmo modo que nós trazemos no corpo o morrer de Jesus, que a sua vida se manifeste também em nosso corpo. E a vida de Jesus nos ensina esse equilíbrio de anunciarmos a mensagem do Evangelho, de anunciarmos o reino de Deus, mas de entendermos que essa mensagem não está desconectada da realidade, mas nós somos agentes do reino de Deus para a transformação da nossa sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender isso e que Deus nos use nesse propósito e nessa finalidade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela pregação do Evangelho e te louvamos por compreender que essa mensagem ela tem aplicações práticas, independente de qual seja a nossa realidade. Muito obrigado por compreendermos isso, muito obrigado porque essa mensagem nos devolve até mesmo a esperança caso a tenhamos perdido em algum momento. Muito obrigado, porque a gente compreende que, apesar de termos esse tesouro valioso que é a mensagem do Evangelho, seguimos sendo frágeis, o que não nos leva ao desespero, porque por vezes nós falhamos, nós erramos, nós ficamos perplexos, nós somos pressionados, nós nos sentimos perseguidos, nós nos sentimos abatidos, mas muito obrigado, porque pelo Evangelho nós entendemos também que não há razão para desânimo, desespero, não nos sentimos abandonados e não somos destruídos, muito pelo contrário. O nosso inimigo foi destruído quando Cristo Jesus bradou naquela cruz e está consumado. Muito obrigado porque o Evangelho nos enche de esperança, de que encontraremos com o Senhor um dia no céu, mas o Evangelho nos enche de esperança de que esse mundo também seja transformado, porque o reino de Deus há de ser visível por meio de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, oramos no nome de Jesus. Amém